Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Eu sou a Kathleen Costa, falo de Sorocaba para o mundo e quero te fazer um convite especial. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho, curte e compartilha esse vídeo. E hoje, antes de apresentar a convidada super especial que eu tenho aqui, com muito conteúdo maravilhoso para vocês, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. RK Corretora de Seguros, com foco em planos de saúde para empresas, há mais de 9 anos protegendo famílias e empresas. A Cade Artes, da cidade de Piracicaba, que transforma o seu sonho em bordado. Alfa Equilíbrio, de Alphaville para o mundo. Ela que atende presencial e online. A Daniela, que é psicoterapeuta e neuropsicóloga, especializada em autismo e saúde mental. Thaís Melo, gestora de tráfego pago e redes sociais. Ela que também é videomaker, social media, na cidade de Sorocaba. Gestora Thaís Melo. Lourdes Magnani, com o Despertar da Pérola. Ela que é mentora com o Despertar da Pérola. Já foi ostra, mas hoje é uma pérola preciosa de Deus. E hoje nós vamos conhecer melhor essa pessoa maravilhosa que vai falar tudo sobre o desenvolvimento humano com a especialização dela há mais de 20 anos. Atrium Estúdio de Podcast. É um estúdio de podcast fantástico, onde nós gravamos o nosso podcast. Tem também o estúdio de fotos e ateliê de música na cidade de Sorocaba, São Paulo. Mediar Prev, com a Edileuza, que é terapeuta para casais e família, conciliadora e mediadora de famílias. Quero Conte, da cidade de Sorocaba, uma contabilidade. Cirleia, salão e estética. Ela que é minha fada madrinha, que me arruma aqui para todos os podcasts. Quero agradecer especialmente a Cirleia. Ela fica na cidade de Sorocaba também, para quem quiser conhecer. Também quero agradecer EM Trendsetters, que é o nosso social media, que faz todo o social media do podcast. Eles que também, além de social media, são videomakers. E o mais novo patrocinador, Detalhista, que são presentes personalizados. Aqui na cidade de Sorocaba, ela faz cartão, faz caneca, faz vários tipos de presentes de acordo com o que você pedir. Um mimo super especial, super personalizado. Então, siga lá também, Detalhista. Eu vou deixar na legenda aqui desse vídeo os arrobas de todos os patrocinadores para vocês seguirem e conhecer melhor o trabalho de cada um. E hoje eu vou receber ela, que é especialista em desenvolvimento humano há mais de 20 anos, CEO da Eloluz Gestão Integrada, uma empresa dedicada ao desenvolvimento de empreendedoras, autora do livro Eu Sou uma Pérola, mas já fui ostra, coautora do best-seller Mulheres que Transformam. E tem muito mais que ela vai contar pra gente hoje, ela que é a Lourdes Magnani. Olá, Lourdes! Olá, Kathleen, é um prazer estar aqui. Estava bem entusiasmada por esse dia que nós já planejamos já há algum tempo e hoje chegou esse dia. Sim, finalmente. Seja muito bem-vinda, viu? É um prazer receber você aqui. Gratidão. Desde o início dos bastidores, hoje pela manhã, eu já estava conectada a esse movimento, porque é importante que a gente tenha toda essa preparação para chegar no ambiente e estar totalmente conectada. Então, desde a recepção, eu sou muito grata, viu? Vocês são maravilhosos, muito empáticos, Ai, fico né? feliz. Já adorei tudo aqui, os detalhes, porque eu sou detalhista. Então, eu já percebi todo o ambiente. Então, para você que está em casa, é profissional, eu já faço esse convite. Vem contar sua história no podcast, Vem né? contar a sua história no podcast, porque eu tenho certeza que você vai ficar assim encantada com tudo, desde a Ah, recepção ao ambiente, a você que agora eu conheço pessoalmente, na verdade. verdade. Tudo preparado com muito carinho. Já percebi isso já nos detalhes, né? Que vocês são também, como eu, né? Bastante detalhista. Então, Sim. aqui o ambiente é realmente acolhedor. Então, tudo maravilhoso. Estou aqui pronta para poder servir às pessoas que vão nos assistir, ou mesmo ao vivo ou gravado, né? Para que possam agregar valor para suas vidas, né? É esse o Muito bom. objetivo. E Lourdes, conta um pouquinho mais para nós quem é a Lourdes Magnani. A Lourdes Magnani é uma curiosa diante da vida. Eu me considero aprendiz porque eu aprendo todos os dias. Eu falo que o autoconhecimento, que é algo que eu já comecei há muito tempo atrás, ele vem me acompanhando e vai me acompanhar até o último dia da minha vida. Porque eu falo que o autoconhecimento, ele não tem um ponto final. Eu não sou mais a Lourdes de alguns anos atrás, né? Eu sempre estou buscando o autodesenvolvimento. Então, eu vou falar aqui um pouco da minha história. Amo despertar o que há de melhor dentro de cada ser humano.
porque eu acredito nas pessoas. Eu acredito que todos nós somos pérolas, joias preciosas de Deus, né? Porque cada um está numa fase, né, de vida. E Sim, é importante a gente entender isso, porque muitas vezes as pessoas querem que os outros mudem, mas é importante a gente trabalhar a nossa mudança, porque quando a gente muda, tudo reflete ao nosso redor. Nas verdade. pessoas que estão com a gente, nas pessoas que vão nos conhecer depois pessoalmente, assim como você, né? A gente está se conhecendo hoje. Então, eu me considero essa aprendiz diante da vida. Hoje, com os meus 58 anos, 59 em julho, mês que vem. Sou casada com o Pascoal, que inclusive hoje me acompanhou até aqui, é meu parceiro de jornada, parceiro de vida, Que bacana. né? Tanto na vida pessoal quanto nos negócios, né? Ele está sempre me apoiando em tudo que ele pode, ele consegue fazer o melhor que ele tem no momento, né? Então, sempre me acompanhando em tudo, né? Tenho 2 filhos, jovens adultos, né? O Danilo e a Letícia, né? Que são minhas preciosidades também. E eu sou paranaense, Kathleen. Eu vim do estado do Paraná, eu tinha em torno de 10 anos de idade. Aí nós fomos morar em Jundiaí. Olha que legal. É, em Jundiaí, primeiramente, Certo. e depois de Jundiaí para Valinhos, que eu moro até hoje, Sim, né, nessa sim. cidade de Valinhos, por conta aí de ter assumido uma coordenação. Então, eu falo que o ensinar está dentro de mim desde que eu era muito jovem. Então, eu vou contar um pouco dessa história aqui Isso, para conta a trajetória vocês. de carreira pra gente conhecer melhor sua história profissional. Então, aos 10 anos, quando a gente veio, né, do Paraná para o estado de São Paulo, eu era uma criança um pouco introvertida, né? Sério? Eu era muito fechada. Quem me vê hoje fala assim: como assim, Lourdes? Mentira. Como assim você era uma criança introvertida? Eu era uma criança muito tímida, fechada no meu mundo ali, né? Porque eu ainda não estava desperta, para a vida. Então, muitos dos meus sonhos nem meus pais sabiam. Olha só que interessante. Às vezes as pessoas engavetam os seus sonhos com medo de que os pais não vão dar conta ou que você não está preparado. Sim. Eu falo que todos temos o direito de sonhar e, muito mais do que sonhar, realizar os nossos sonhos. Meu marido fala que eu sou uma sonhadora, porque quando eu realizo uns, vem outros, né? Então eu estou sempre buscando realizar os meus sonhos e aí as pessoas que estão comigo vão junto. Isso é ótimo, né? É ótimo, né? Eu falo que todos temos esse direito, né? Sim. Então eu, por exemplo, eu tinha um sonho que ninguém sabia, que era o de ser bailarina. Meus Uau! pais não sabiam, ninguém sabia. Porque eu achava que, na época, talvez meus pais não dessem conta, enfim. Eu tinha lá umas crenças que me limitavam. E depois, aos 40 anos, quando eu já morava em Jundiaí, já estava casada, eu fui fazer balé. Olha só, Aos nunca é 40, tarde, né? aos 40 anos de idade. Aí todo mundo falou: como assim, né? A Lourdes gosta de dança e tal. É algo que eu sou apaixonada, né? A dança, o movimento com o corpo. Fui fazer balé. Aí, na época, a minha professora, a Natália, né, ela falou assim: Nossa, Lourdes, se você tivesse feito de criança, você seria uma bailarina incrível, Olha, porque você tem uma abertura que muita gente fica anos treinando e não consegue. E eu falei assim: Ah, mas agora eu cansei do balé, vou fazer jazz, porque eu já estava num outro momento de vida. Então, eu fui fazer jazz e realmente, né, a dança, o movimento mais agitado, para mim, naquele momento, fazia mais sentido. Depois que eu mudei para Valinhos, aí eu demorei um tempo para me encontrar na cidade, enfim, né. Aí eu fui fazer dança do ventre, fui fazer outros tipos de dança, né, porque como eu falei, né, a dança é algo que faz parte de mim. O ensinar, o dançar, o movimento, o conhecer pessoas, o me conectar com pessoas. Antes de começar o programa eu já falava isso para você, sim. né, sobre eu me conecto a partir dos propósitos. O propósito de servir, né? Exato, o propósito de servir, que aliás o servir é a minha primeira linguagem do amor, a segunda é dar presentes e receber, viu? Adoro receber presentes Ah. também, né? Então é um pouco aí da minha trajetória até chegar na cidade de Valinhos, porque em Valinhos eu tinha sido convidada para ser coordenadora de curso. Então, depois que a gente mudou para Valinhos, né, meu marido falou: Olha, se você vai assumir a coordenação, não seria interessante a gente mudar para Valinhos? Mas era curso do quê? De ciências contábeis. Ah, que legal. Bem diferente do que você faz hoje, né? Bem diferente, né? Até tem pessoas que não conhecem a minha trajetória e elas ficam surpresas, porque elas falam: Nossa, de contadora
a mentora de mulheres, Ah, a então sua primeira terapeuta. formação foi contadora? Foi. Eu tive uma empresa de Uau! contabilidade, inclusive, Sério? na cidade de Jundiaí, né. Eu trabalhei na área por muito tempo, aí na própria faculdade eu conheci a minha primeira sócia, né, que foi a Magali. Aliás, ela foi a segunda sócia. Antes eu tive uma escola de para criança. Uau! Bem diferente uma coisa da outra, né? É, eu tive uma escolinha infantil, aí depois a segunda sociedade foi então com a Magali, que a gente era, colegas de classe. Sim, E aí sim. nós resolvemos então, assim que terminou a faculdade, nós resolvemos abrir a nossa empresa de contabilidade. Legal. E aí por alguns anos eu fui sócia dela, é uma empresa que tinha assim, muito sucesso, muitos clientes, porém, eu já tinha começado a dar aula na faculdade, né, então de forma concomitante à carreira como contadora, nós tínhamos ali, aulas que eu dava, né. Aí eu falei assim: "Magali, para mim nesse momento não está fazendo mais sentido continuar com a empresa de contabilidade. Eu vou para mais mesmo para a carreira acadêmica. O que Certo. você acha de dar aula?" Eu falei: "Ah não, já dei aula para criança, não quero saber". Porém, né, eu acho que eu me influenciei positivamente, e ela então falou assim: "Olha, então vamos vender a empresa?" A gente não quis fechar a empresa, Ah, porque sim. nós tínhamos um local, A carteira de clientes, com né? clientes, com as funcionárias, né, tinha toda uma estrutura. Só que naquele momento fazia mais sentido ir para a carreira acadêmica. Então a gente conseguiu, graças a Deus, vender a empresa com tudo que nós tínhamos, inclusive com as funcionárias, Caramba. para uma empresa que era parente dela. Tinha já uma outra empresa de contabilidade em outra cidade. Aí eles estudaram, viu que era interessante, né, tudo que nós tínhamos construído e comprou a empresa. E aí as 2 seguiram para a carreira acadêmica. Ela inclusive foi diretora de faculdade e ela continua hoje na área. Uau, mulher, e como é que o autoconhecimento chegou na sua vida? Conta pra Então, como eu gente. falei para você, né, ele começou já na minha adolescência, porque como eu era uma criança muito fechada, muito responsável, muito séria, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda estava nesse estado introvertido. Tanto que faz parte do capítulo, né, do meu livro, Eu Sou uma Pérola, mas já fui ostra, onde tem um capítulo que eu falo dessa minha história, que é Não Seja Avestruz. Então, quando eu ia trabalhar, eu trabalhava numa ótica, primeiro emprego, né, numa ótica, os rapazes que ali estavam, eles não sabiam o que fazia, mas eles faziam bullying, né? Porque eles achavam engraçado eu ficar só olhando para o chão. Eu não olhava de frente para eles, porque eu tinha Nossa. muita vergonha. Mas aí teve um determinado momento que eu falei: não, pera um pouco, o que que eu vou achar olhando para o chão? Nada, né? Não vai me agregar. Vou começar a olhar de frente. Aí começou o despertar, né? O meu autoconhecimento mais consciente. Porque o autoconhecimento, ele já está com a gente desde que a gente é criança. Só que a gente não Sim, tem noção disso, sim. né? E depois começou esse meu despertar, aí eu comecei a fazer cursos, né? Depois de alguns anos, eu comecei a também fazer a formação terapêutica, né? Então eu fiz primeiro psicoterapias holísticas, integrativas, Ah, que bacana. depois de um bom tempo que eu fui fazer psicanálise, Entendi. entendeu? E aí a trajetória não para. É por isso que eu falo, né, quando eu era coordenadora de curso, né, no caso de ciências contábeis, de forma concomitante, eu também era professora, então o ensinar faz parte da minha jornada, Tudo foi agregando, né? tudo foi agregando. E eu comecei, então, depois fazer psicanálise e atender como terapeuta. Certo. Só que por um bom tempo, Kathleen, né, e vocês ouvintes, vocês vão entender, eu trabalhava muito. Eu trabalhava no período da manhã, tarde e noite. Então, é claro que essa sobrecarga do trabalho e estudar, vou contar esse capítulo porque ele é bem forte, né? Eu percebi que não era o caminho, né, de eu trabalhar tanto. Porque aí teve um tempo que eu me auto-sabotei, né? Eu me deixei. Eu não fazia atividade física, sendo que eu amo fazer. Hoje eu sou uma incentivadora incansável da atividade física. Legal. Todos os dias eu compartilho nos meus stories a importância da gente se cuidar. Porque, olha, de nada vale você ter uma conta recheada de dinheiro, que aliás é maravilhoso, se você não se cuidar no processo. Sim. Ou você acabar com a sua saúde por conta de achar que tem um propósito, entendeu? Mas se esse propósito não incluir cuidar de você, não tem sentido.
Então, todo propósito é lindo e maravilhoso. Você servir as pessoas, você ajudar, independente da profissão que você trabalhe, você poder servir o outro, isso é maravilhoso. Só que você não pode se esquecer nesse projeto, Sim, né? E nessa jornada. sim. Então, por um tempo também eu atendia de manhã, aí eu ia para a faculdade à tarde, saía à noite. Imagina, eu lidava com pessoas no E consultório já tinha os filhos. e já tinha os filhos casada, né? Então Nossa. imagina, né? E aí eu ia para a faculdade, chegava às 11 horas da noite. Então, por um tempo, eu comecei a ficar muito cansada mentalmente. Por quê? Imagina, os 2 trabalhos eram lidar com pessoas. E lidar com pessoas, Não você é sabe fácil. que é desafiante. Sim. Por mais que eu goste, é desafiante. Então, imagina, eu lidava com as questões emocionais e mentais. Só que aí eu ia para a coordenação, eu também lidava com isso, mas de uma outra forma. Eu lidava com os professores, com o aluno, com a coordenação e com a direção. Então, eu tinha metas para cumprir, eu tinha ali todo o trabalho de atendimento dos meus alunos. Eu era muito próxima deles, eles tinham ali portas abertas para chegarem até mim. Tanto que eu fui muito bem, sempre muito bem avaliada como coordenadora, como professora, porque eles tinham esse acesso O carinho, fácil, né? fácil comigo. Então, eu era muito bem avaliada. Então, teve uma época que eu fiquei 1 ano sem atender. Eu resolvi falar, não, preciso de um tempo, né? Então, eu fiquei 1 ano sem atender. Depois, acabei voltando. E a carreira acadêmica, ela foi, assim, um marco para eu também começar a escrever. Então, esse primeiro livro foi o Conta um primeiro pouquinho livro. pra gente dos seus livros. Esse primeiro livro, Certo. acadêmico, foi escrito em 2009, foi em conjunto com outros professores. E foi maravilhoso. Por quê? Aqui eu tenho um capítulo dele, né? E o que fala o seu capítulo? Na área contábil. Contábil. Eu Legal. falava sobre depreciação, né? Que é um item dentro da contabilidade. Sim. E ele foi muito bom, porque ele foi um princípio de tudo, da minha escrita. Porque na minha família. Despertou, né, o lado escritora da Lourdes. E nesse momento, Kétria, é tão interessante que não despertou completamente, mas foi um primeiro passo. Sim. Por que eu falo isso? Porque de 2009 demorou 10 anos para ter o segundo. Caramba. Né? E aqui nesse livro, né, não despertou completamente a escritora. Hoje eu tenho plena consciência, inclusive eu escrevi um artigo no LinkedIn faz 1 mês e meio, que eu acredito que eu quebrei aí, sabe, um bloqueio da minha ancestralidade, porque eu sou a primeira escritora na minha ancestralidade. Então, começou aqui. Aí demorou 10 anos, porque aí eu fui buscar outras coisas, me desenvolver, enfim. Aí veio os outros livros. Mas antes disso, eu quero falar de um capítulo que eu acredito que pode ser que muitas pessoas vão se identificar. Certo. Eu tinha, e como muitos profissionais do desenvolvimento humano, tem a questão do estudar muito forte. E eu tinha isso muito forte. Então, eu desenvolvi um vício pela informação. Então, isso é muito forte, é uma fragilidade que hoje eu coloco porque já está resolvida. Sim, sim. Né? Mas por quê? Numa época onde eu estava buscando muita coisa, né? Eu tenho muitos cursos, muitas formações na área de desenvolvimento humano, e eu já tinha feito mestrado em educação acadêmico, né? Estrito sensu, então ele era acadêmico, onde tem ali o reconhecimento do MEC, essas coisas todas, porque quando você é professora de graduação e pós, e também coordenadora, você precisa disso, de titulações. Legal. Até para você ser reconhecido pelo MEC, né, o curso ser melhor avaliado, a primeira coisa que o MEC analisa é a titulação do coordenador. Certo. Então, eu tinha o mestrado. Aí eu imaginava, então, que eu precisava do doutorado. Sempre em busca, né? Sempre de em algo busca. melhor. Só que aí que eu descobri o vício, né? A compulsão. Nossa. Porque tem gente que fala assim, ai, nossa, Lourdes, é maravilhoso tudo que você fez. Nossa, eu teria que viver outra vida para fazer tudo. Eu falei, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Porque todo vício, toda compulsão sempre tem uma questão emocional. Todo excesso esconde uma falta, né? Exatamente. E foi aí, então, que eu descobri, quando eu estava fazendo doutorado, só que não era só o doutorado. Eu estava fazendo espanhol, tudo bem que é necessário por conta do doutorado, né? Porque eu já tinha tido inglês não mestrado, então eu escolhi uma outra língua. Certo. Eu estava fazendo outra faculdade, isso junto, tá? Curso pela internet, dando aula. Era uma fuga para você os estudos, né? Sim, eu vou explicar a fuga. E
sendo mãe e esposa. Meu Deus. Claro que eu falhei em várias áreas da minha vida. Sim. Falhei em várias áreas, porque não, é humanamente impossível, né? E o alto nível de exigência era muito forte. Ninguém nunca exigiu de mim, na minha infância, tirar notas elevadas. Isso era meu. Eu tinha que me provar a todo momento que eu era boa. Aí, então, quando eu cheguei num estado que eu estava exausta, cansada, claro, mentalmente e fisicamente, eu falei, alguma coisa está errada. Eu não estou feliz. Nossa. Porque na faculdade que eu dava aula, eu já ganhava um valor bacana como mestre. Sim. E para ganhar como doutora, era uma diferença muito pequena. Então, o que estava ali escondido de mim mesma? Eu fui consultar uma terapeuta, amiga minha, na época, ela tinha o mesmo nome que o meu, tem ainda, ela mora em outra cidade. E depois de uma longa conversa, a gente descobriu. O que A era? questão estava na minha infância. A minha mãe não podia ter estudado. Ela não teve oportunidade. Nossa. Só que minha mãe contava a mesma história, por isso que eu falo, né? Cada ser humano ressignifica de uma forma. Sim. E ela contava que ela não podia estudar, porque ela era de roça, aquela coisa toda. Aquilo entrou dentro de mim com uma força muito grande e criou uma crença de que eu precisava fazer por ela e por mim. Nossa. Olha E isso. eu não tinha essa noção. Né? Então, era uma fuga, sim. E era aquela coisa, eu queria alimentar o sonho da minha mãe. Que, na verdade, se tornou o meu também. Sim. Só que por trás, né, o vício muito grande. Quando eu fiz o meu mestrado, minha mãe foi junto. Meu marido foi junto. E as pessoas, às vezes, não levam, né, as pessoas, né? Porque tem... Ai, porque vai ali ter a dissertação, os doutores te avaliando. Todo mundo fica... Eu não. Levei o meu marido, o meu filho, a minha mãe e minha irmã. Em São Paulo, né? Na Universidade de São Marcos, onde foi a defesa do meu mestrado. Ai, que chique. E a minha mãe falou, nossa, Lu, a mãe não imaginava que você fosse estudar tanto. Olha só. E que você fosse ser professora de criança. E eu de criança nunca fui. Eu sempre de adultos. Apesar de que em casa, mesmo sendo tímida, aquela coisa toda, sempre tinham crianças em casa, porque eu tinha facilidade de aprender e ensinar. E eu de criança nunca fui. Aí a minha mente criou o quê? Nossa, eu quero continuar repetindo essa alegria da minha mãe. Sim. Entendeu? E aí, então, eu continuei. Depois de mestrado, eu fui fazer outras pós, fui fazer tudo isso que eu te falei, né? Mulher do céu. Aí eu falei, não, vou trancar tudo. E aí eu fui radical. O espanhol, eu confesso que eu me arrependi. Porque o espanhol, depois eu precisei, quando a gente foi para Buenos Aires, ficar com o nosso filho lá, eu precisei, aí a gente contratou um professor particular para dar conta do que eu tinha trancado. Sim. E claro, as pessoas estranham, porque eu sempre fui uma mulher determinada, né? Eu nunca deixei coisas para trás. Mas só que naquele momento eu precisava, porque com Pra cuidar da certeza, saúde. com certeza eu estava ali num burnout. Nossa. Né? Porque o esgotamento era muito grande. Sim. Né? E aí eu descobri isso, confessei para minha família, chorei muito e achei até que eu tinha criado um trauma nos meus filhos, mas eles falaram para mim que não, eles só não gostavam de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Minha Porque filha... você colocava eles pra fazer também vários estudos? Não, na verdade, assim, eu achava que talvez eu tivesse criado um trauma porque eu fazia muita coisa. Ah, sim, de não estar presente, né? De não estar presente, de eles, de repente, não querer estudar porque eu estudava muito. Ah, aí ao contrário, né? Ao contrário. Mas aí minha filha falou, não, mãe, eu só não fiz faculdade porque eu ainda não encontrei. Agora ela já tá fazendo, Ai, termina que o ano que bom. vem. O meu filho fez 2, Olha só. mas ele não fez junto, né? E o que eles fizeram de faculdade? A minha filha fazendo administração. E o meu filho fez ciências contábeis e administração. Ele fez primeiro administração. Você vê que depois puxa, né? Puxou de você. E é tão interessante que ele falava assim pra mim, quando ele foi fazer contábeis. Mãe, você ficaria feliz de eu fazer contábeis? Eu falei assim, não tem nada a ver com isso. Não é porque eu fiz que você precisa fazer. Não reproduza, né? Isso é um erro muito grande de muitos pais. Que querem, às vezes, porque eles não fizeram, reproduzir no filho o sonho que eles não tiveram. Né? Eu fui orientadora vocacional e eu atendi muitos jovens na Nessa faculdade situação. que falavam isso. Que Caraca. queria realizar o que o pai queria, o que a mãe queria, o que o tio queria, enfim, né? Então, essa fase, para mim, foi muito delicada. Eu fiquei, pela primeira vez, durante só 6 meses sem estudar. Porque eu escrevi na tela do meu computador que não era para fazer curso. Sim. Entendeu? E aí até meu marido falava na época, nossa, acho que quando chegar janeiro, ela vai sair que nem...
Uma Vai se louca. matricular em 10 cursos. Não fiz isso, porém, o vício não estava resolvido completamente. Eu ainda fui fazer curso de coach. Eu já tinha 3, eu fui fazer mais um. Aí, nessa formação de coach, o dono da escola chegou para mim e falou assim, porque ele me via, né, atendendo as pessoas. Sim, Ele falou assim, sim. o que você está fazendo aqui? Eu, de Já estava novo, pronta. eu estou buscando conhecimento. Ele falou, não, você já é profissional. É que eu acho que tem aquela questão que a gente sempre acha que precisa de mais um curso para estar pronta. Também tem isso, né? Exatamente. Então eu falo assim, tudo que é no excesso é um vício. Então não importa se é uma coisa que parece tão maravilhosa como estudar. Então presta atenção, se você está numa compulsão, se você está num excesso de algo, não importa o que seja, tem uma questão emocional mal resolvida. Então eu falo que eu sou uma adicta, né, em constante vigília, porque o caminho neural pronto nesse aspecto, então eu tenho que estar sempre me vigiando para não Sim. vir, né, 2, 3, 4, 5 cursos ao mesmo tempo. E hoje você ainda faz algum Onde eu curso? ainda faço porque faz parte de mim buscar atualização. Eu acho que o autodesenvolvimento é realmente para a vida toda. Só Sim, que tomando cuidado para não virar uma compulsão, uma sim. coisa atrás da outra. Tanto que aí já esse ano eu fiz acho que 1 ou 2, mas eu fiz um compromisso comigo de revisar alguns que no passado eu Ah, fiz. legal. E assim, e hoje você utiliza isso transbordando, né, como mentora. Conta um pouquinho pra gente do Despertar da Pérola. Então, esse é o Despertar da Pérola, né, que surgiu a partir desse livro aqui, né, que eu sou uma pérola, mas já fui ostra. Certo. Esse livro eu lancei, então, em 2023. Então, foram aí alguns anos para poder lançar esse livro. Eu quis contar a minha história. Eu quis contar casos de ex-clientes. Então, todas as histórias aqui são reais. Né? Cada capítulo, eu vou até falar os capítulos que são bem fortes, e aí a minha espiritualidade me conduzindo, né, os capítulos, de forma intuitiva para que virasse hoje um curso. Olha só, e eu não tinha Maravilhoso. ideia de que ele ia virar um curso, que era o Despertar da Pérola. Então, olha só, eu começo colocando a minha fragilidade, sem receio nenhum. Né, para as pessoas se aproximarem de mim e Sim. depois, de repente, elas se identificarem com a minha história. Então, o primeiro capítulo é o fundo do poço. Olha que Eu forte. conto o meu fundo do poço, conto o fundo do poço de outras clientes. Aí vai. É preciso limpar os entulhos. Aqui eu coloco, inclusive, uma meditação guiada por mim. Porque a gente precisa limpar o que está dentro de nós e que está nos prejudicando, nos impedindo de ir à frente. Depois tem, você sabe contar as suas histórias, porque a gente conta historinha para nós mesmas, né? Então a gente precisa contar novas histórias. Falo do tire a venda dos olhos, isso é constantemente na nossa vida. Que haja luz e a luz se fez, aqui eu coloco um pouco da espiritualidade, né, de Deus, como criou o mundo e tal. Sua mente precisa ser como um carro forte, então você percebe que cada capítulo, né, ele tá alinhando-se com o outro. Depois, não seja só avestruz, não seja avestruz, que eu falo dessa Levanta a cabeça, né? introspecção que eu tinha quando eu era criança. Sim. Sementes de hoje, frutos da manhã, onde eu comento que tudo que a gente planta, a gente em algum momento vai colher. Então, a importância de você não trabalhar, não ficar focada no imediatismo. Veja bem, você está aqui comigo hoje, já passou por alguns episódios com algumas pessoas. Como vai ter um resultado da noite para o dia? Não é, é uma construção. Sim. Não é verdade? É dia após dia. Depois vem, é no olho do furacão que eu me refaço. Eu conto, inclusive, o caso da gente ter morado em Buenos Aires um tempinho com o meu nosso filho. E ali foi realmente o furacão. E eu falo que é aí que a gente se refaz. E depois tem o Seja Sua Própria Heroína. Então, já foi construído, e eu não sabia, de uma forma que virou uma jornada, o Despertar da Pérola. Então, em 2024, passou 2023, eu lancei ele, palestrei em 2 lugares e vendi os exemplares. Eu não tinha muitos exemplares, foram só 100, sobrou esse. Mas aí, em 2 eventos, eu vendi todos. Eu vendi alguns e-books, ele foi transformado em livro digital. Legal. Então, para quem quiser, tem um e-book. Tenho o livro digital na Amazon. No meu site tem ele, né? E também, de forma concomitante, já vou falar do Despertar da Pérola, veio Mulheres que Transformam Mulheres. Né? Esse Muito livro, bom. a gente é coautora, eu e minha sócia, ele faz parte da Elo Luz. Foi lançado também em 2023 e em 4 meses virou best-seller. Uau! Por quê? Porque cada mulher que está aqui se empenhou de vender a sua cota e uma delas, que mora nos Estados Unidos,
sem nem lançar o livro, vendeu 500 unidades. Uau! Então, nós todas falamos, nossa, vai virar best-seller muito rápido. Por quê? Que bênção, né? Todas estavam empenhadas, né, em vender. Então, voltando no Despertar da Pérola, né? Como surgiu? Em 2024, então passou 2023, 2024, quando foi em julho, veio na minha espiritualidade, um dia que eu estava ali orando e fazendo uma meditação, veio assim, continua. Na hora eu não entendi bem o que era esse continua. Aí ele estava ali do meu lado, eu falei assim, será que é para continuar, né, o livro? Imprimir novamente, fazer uma outra edição, enfim, né? Aí eu vou palestrar, o que eu vou fazer? Aí, depois de um bom tempo meditando, pedindo a Deus que me mostrasse sinais, porque Deus manda sinais, Sim, tem que né? estar atento, né? Deus manda sinais através de pessoas, de momentos, de circunstâncias, enfim, né? Ele manda. E aí veio que era para eu continuar, só que no digital. Olha só. Aí encontrei uma pessoa, né? Que é uma história bem longa, mas eu estou resumindo aqui. Sim. Veio uma pessoa no digital para me orientar. Olha, Lourdes, então você grava um vídeo de cada capítulo, você faz ferramentas, você faz bônus e tal. E aí foi toda uma jornada para fazer isso, né? Então, hoje ele está como um curso digital, que é uma jornada. Que bacana. Então, ele está numa plataforma, inclusive no meu Instagram tem lá a página, no meu site também tem. É o Despertar da Pérola, né? É o pra quem Despertar quiser. da Pérola, Certo. né? E qual que é o valor para quem quiser adquirir? O Despertar da Pérola dá 147. Então, é um valor assim muito acessível pela transformação que pode ser gerada nas mulheres. E além do livro, ganha a mentoria junto. Além do livro, na verdade, a gente tem um WhatsApp, tem um Certo. grupo, onde todos os dias eu coloco pérolas diárias. Uau! Que são áudios que são criados com base no autoconhecimento e na espiritualidade. Então, de segunda a sexta, eu coloco esses áudios. São áudios gravados, né? E a gente vai por ciclo. Então, são 80 áudios. Então, toda semana tem 5 áudios ali para a pessoa ir se transformando. Por quê? A transformação acontece aos poucos. Sim. E é o mesmo processo que a gente faz na Eloluz. A Eloluz é a empresa que eu sou sócia. Certo. Que a gente ajuda empreendedoras a organizar o tempo, as finanças e o emocional. Ali eu sou sócia da Laila, já fez agora em junho aniversário nosso, 4 anos. 4 anos, que legal. 4 anos de Eloluz. Então, eu falo que tá tudo interligado, né? Porque E vocês fazem um trabalho incrível, tá super bem posicionado lá no Instagram, Eloluz, né? Exatamente, porque assim, a gente percebeu que o mercado precisava de uma empresa que trabalhasse tudo de forma integrada. Porque a gente precisa trabalhar o nosso financeiro, o nosso emocional, o nosso tempo, de forma que se a gente não conseguir organizar essas áreas, como é que a gente tem sucesso? Sim. Então, a Eloluz veio para suprir essa lacuna na sociedade. É o financeiro com o emocional. Exato, entendeu? Então, hoje, graças a Deus, né, e 4 anos juntas, eu e minha sócia, nós temos muitas coisas semelhantes, né? Porque a minha sócia, na época da pandemia que a gente se conheceu, onde tinha muitos grupos online, né? Então, a Certo. gente se conheceu num grupo. Na época, eu tinha lançado uma masterclass que era Show Vergonha de Gravar Vídeos e Fazer Lives. Ela se conectou comigo e outras mulheres, né? E ela veio e a gente teve uma sinergia muito forte. Olha que legal. Né? E aí a gente resolveu, ela foi minha mentorada antes, né? E depois que a gente resolveu juntar forças, de uma parceria nasceu uma sociedade. E juntas já transformaram tantas vidas, né? Muitas mulheres, nós temos além do livro, nós temos e-books, nós temos cursos, nós temos mentorias desse projeto que é maravilhoso. Uau, que bacana. E conta pra gente qual foi o seu maior orgulho de tudo isso que você viveu. Olha, não tem um maior, né? Eu acredito que todos eles, né, se somam. Sim. É igual a gente falar assim, né, Kathleen? Qual foi o seu maior mentor? Eu me espelho num principal que é Jesus. Eu me Sim. espelho nele. Porém, a gente tem outros mentores ao longo da nossa história. Então, assim, eu me espelho nele porque eu gosto de contar histórias, metáforas, né? Assim, todo o amor, toda a compaixão, toda a luz que ele trouxe para o mundo está sobrevivendo aí há 2025 anos. Então, a gente sabe o quanto ele tem uma potência na espiritualidade muito grande. Tem Sim. outras pessoas que eu também gosto muito na espiritualidade, mas eu me espelho muito. Tanto que, algumas sextas-feiras, eu conto lá no Instagram um capítulo do livro Jesus, Maior Psicólogo, que já existiu.
Ah, que Então, eu legal. conto uma história, acho que já foram 20 histórias, né? E o livro tem muito mais. Então, Sim, eu me espelho nele, mas também me inspiro em outras pessoas, né? Que fizeram trabalhos incríveis para a humanidade e que está aí um legado. Então, eu quero também deixar esse legado para a humanidade, sim, porque eu sim. falo que todo mundo pode contribuir, de uma forma ou de outra, Com certeza. seja numa área de desenvolvimento humano ou não, né? Porque eu falo que o maior propósito do ser humano, claro, a gente ser feliz nessa vida, mas também a gente poder colaborar com outras pessoas para que elas possam ser melhores com elas mesmas. Sim, Então, sim. todos os dias eu levanto com esse propósito muito claro para mim, né? Muito De poder bom. contribuir com a vida das pessoas, entendeu? De Legal. servir. E qual foi o seu maior desafio? Um dos meus maiores desafios foi quando eu tive o meu mestrado e foi continuar esse projeto. Mas também, mais que isso, né, o desafio também, claro, de ser mãe é muito desafiante. Sim, Porque eu falo que os meus filhos me ensinam todos os dias. Eu acho que esse é um dos maiores, né? Que é o desafio de ser mãe. Por quê? Porque às vezes você tem ali muito forte os seus valores, seus princípios, mas a gente sabe que cada ser humano tem as suas escolhas. E quando é criança, você pega e leva. Agora, quando é adulto, cada um segue o seu caminho. Então, eu falo que eu aprendo sempre com os meus filhos. sim. Mas eu acredito que o maior desafio na minha vida pessoal foi ser mãe, né? E o maior desafio profissional foi quando eu saí da faculdade, que eu trabalhava há muito tempo, e fui para outros caminhos, Ah, sim. né? Porque na época, o que A aconteceu? transição de carreira, A né? transição de sair de um local que eu já estava acostumada há muito tempo. Eu trabalhava na Anhanguera desde 99 e aí eu saí em 2012. Caramba. Então, naquele momento, houve uma ruptura ali. Mas até meu marido falava na época: fique tranquila, agora você tira férias e tal. Mas imagina, em dezembro que eu fui dispensada, quando foi em janeiro, eu já fui convidada para dar aula em outra faculdade. Então, foi um tempo curto. Mas ali, naquele momento, foi um desafio muito grande, né? De eu sair da coordenação, porque a gente tinha mudado para Valinhos por conta disso. E aí já não ia mais estar ali. Então eu falo assim, toda mudança causa dor, causa Sim, sim. desconforto. Mas aí eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, é no desconforto que a gente muda. Assim como a pérola, né, da dor foi transformada numa pérola, numa preciosidade, a gente precisa entender que o processo de mudança vai causar desconforto, vai causar dor, mas entenda que dentro de você há muitas preciosidades, né? Então você precisa entender o seu porquê, saber o seu motivo, por que você quer isso, por que você quer aquilo, sabe? E não desistir. Existe uma palavra no dicionário, não dicionário comum, né, vamos dizer assim, oficial, mas num dicionário informal, que é você ser indesistível. No dicionário informal existe, inclusive músicas, né, cantos muito lindos que falam do indesistível. Então é a gente trabalhar a nossa resiliência e que no processo realmente os desafios vão existir, sempre. Sim. Inclusive, você está falando de música, no Despertar da Pérola, você coloca uma música lá, né, no seu portal. Fala um pouco pra gente dessa música, É. o que que despertou em você? Essa música, ela foi, claro, né, a gente teve a inteligência artificial, né, que nos ajudou, mas eu coloquei tudo que eu queria que trouxesse na música, né? Então ali eu coloco, realmente, eu falo assim, olha, entra na página, para ali na música, E reflete. ouve e se conecta e realmente se inspira, entenda o seu momento. Porque cada pessoa está num momento de vida, Sim. né? Eu falo assim, hoje, de repente, você pode falar, nossa, eu tenho um grande desafio com meu filho, com meu marido, enfim. Mas daqui a um tempo você vai ter outros desafios, né? Isso na vida pessoal e isso na vida profissional também. Eu falo que os desafios fazem parte da nossa vida. A Sim. questão é como a gente age perante esses desafios. Nós estamos agindo ou estamos apenas reagindo perante a vida? São coisas diferentes. Por isso que eu prego muito lá no Instagram, é autoconhecimento com espiritualidade. Eu respeito cada pessoa na sua religião, mas eu falo que sem espiritualidade você pode tornar o autoconhecimento algo ruim para sua vida.
Sim, Porque porque você... se encher muito de si, né? Exatamente, E se né? esvazia de Deus. Ficar com o ego inflamado, essa Sim, coisa sim. toda, né? Então, trabalhando a espiritualidade naquilo que você acredita, porém a espiritualidade, ele não é que é melhor, mas é algo mais amplo, mais abrangente, no sentido que, independente da sua religião, todos nós temos uma divindade que habita em nós, Sim, né? Que você pode chamar de Deus, de Alá, de Jeová, de Yahvé, porque o nome, independente de qualquer coisa, essa inteligência suprema não está preocupada com isso, mas você entender que sim, você pode tudo aquilo que você deseja, desde que você tenha trabalho com intencionalidade, com positividade, com gratidão. Aqui na minha frente, né, tem lá escrito, né, compaixão, gentileza, sinceridade, alegria e saúde. São pilares imprescindíveis para a nossa vida. sim. Para que a cada dia a gente possa ser um pouco melhor do que já foi ontem. Muito bom. Entendeu? E deixa uma mensagem para aquelas mulheres que ainda se sentem ostras e que podem virar uma pérola. Deixa uma mensagem para elas. Queridas, vocês precisam entender que a pérola está aí dentro de você. Ela só está esperando você dizer sim para esse despertar. Porque todas nós, quando levantamos diariamente, a gente precisa entender qual é o nosso motivo pelo que a gente faz o que faz. Então, precisa estar muito claro. Porque é aquela história lá do País da Maravilha, né? Da Alice no País da Maravilha. Você não sabe aonde você quer chegar, então qualquer coisa serve. E você não foi feita para ter qualquer coisa. Você foi feita para ter o melhor nessa vida. Então, aqui nessa vida, você é filha do Deus Altíssimo, que criou todas as coisas, o Ser Supremo, que sempre está ali aguardando que a gente diga sim para ele. Então, você vai dizer sim através da sua religião ou da sua espiritualidade. Como você vai dizer esse sim? Ele está ali aguardando. Assim como a pérola, né? Ela foi formada através das dores. Você está sendo forjada, né? Forjada aí dentro desse local, dessa concha, que pode ser aonde você está agora. Mas não esqueça, Deus nunca nos abandona. Ele sempre está ali aguardando como um ser respeitoso que é, para que você diga sim. Então, acredite no seu potencial, acredite nos seus sonhos e não desista. Seja indesistível. Ah, que lindo. Obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. E deixa aqui pro pessoal suas redes sociais para quem quiser te seguir, te conhecer um pouco mais. Então, o meu Instagram é lourdesmanhane.oficial. Certo. Né? No LinkedIn também é Lourdes Manhane, no YouTube, o YouTube eu estou reativando, né? E dentro lá do Instagram da Lourdes Manhane tem o da Eloluz, Ah, legal. que é eloluz.gestão. E tem também o link do Despertar da Pérola para quem quiser conhecer um pouco mais, tem o meu né? site. O site ficou maravilhoso, né? Eu tenho que dar os créditos para a Concimar Neves, que fez um site maravilhoso. Nesse site eu tenho muito conhecimento, muita informação Muito sobre conteúdo, autodesenvolvimento. Né? Tem ali os locais onde eu já fui entrevistada, que eu já participei de muitos programas. Tem também o meu blog, tem artigos para quem gosta de ler. Então vai lá, dá uma navegada, né? E se instrua, porque o autodesenvolvimento também é para a vida toda. Ah, que legal. E eu queria te deixar um presente, já que você falou que gosta de presentes. Adoro. Estamos com um patrocinador novo, Detalhista, que preparou com todo o amor e carinho do mundo para você. Ai, Dá gratidão, uma olhada. querida. Amo receber presentes e, se você me permite, eu vou falar um acróstico que veio na minha espiritualidade enquanto eu estava caminhando, agradecendo a Deus, tudo ali, o que Ele nos proporciona, que é o quem ama dá presentes. E o ama significa agradeço, mereço, né, e aceito. Isso Então, mesmo. Esse acróstico eu falo sempre para as pessoas. Não precisa ser nessa ordem, né? Você pode falar aceito, mereço, agradeço, ou agradeço primeiro, tanto faz. Mas porque eu falo que todos os dias nós recebemos presentes de Deus. É a gente estar atenta Sim. a isso. Você quer que eu abra agora ou depois? Quero. Eu vou abrir agora. Então, você falou detalhista. Eu sou uma pessoa bastante detalhista, por isso que quando eu cheguei aqui, né? Sim, olha que legal, uma mensagem super especial, Nossa, personalizada do gente, podcast para você. Que linda! Muito linda, viu? E se você puder ler para mim, que eu tô sem óculos aí, por gentileza. Obrigada por fazer parte do podcast. Foi uma honra receber você. Obrigada por confiar no nosso espaço para dar voz à sua trajetória, à sua marca e ao seu propósito.
Que essa participação traga ainda mais visibilidade, conexões e conquistas para o seu negócio. Desejo que você continue inspirando outras pessoas com a sua coragem, autenticidade e brilho único. Com carinho e admiração, Cat. Ai, que linda! Amei. Gente, olha Ó, só. mostra lá. Que coisa pra essa câmera aqui, ó. maravilhosa, que coisa maravilhosa. Olha a mensagem. Transformei meus desafios, olha que eu falei isso, né? Na força que me trouxe até aqui. Perfeito. Muito, casou com tudo, né? Casou com tudo. Ai, Lourdes, eu quero te agradecer, viu? A Lourdes, gente, pra quem não sabe, veio lá de Valinhos, especialmente aqui pra Sorocaba pro podcast. Então, só tenho que agradecer você, que Deus abençoe sua vida, sua trajetória, sua jornada, que você continue transformando vidas aí com esse conteúdo de valor. Gratidão, querida, também pelo convite. Amei estar aqui, amei conhecer você. Que bom. Né? E o espaço aqui é maravilhoso. Então, Fico muito feliz. Obrigada pela confiança, pelo carinho. E você não esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha, comenta esse vídeo e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.